Olá, bem-vindos a mais uma aula do Instituto Ginead. Sabe, depois de todo aquele trabalho de pesquisa, de escolher os ativos, de finalmente montar uma carteira de investimentos, muita gente acha que a parte difícil acabou. Mas a verdade é que a jornada está só começando. Hoje a gente vai mergulhar fundo no processo de acompanhamento e avaliação, que é, de verdade, o que separa o sucesso do fracasso no longo prazo. É um pensamento comum, né? Achar que uma vez que a carteira tá montada, o trabalho terminou. Mas, gente, investir não é como comprar um eletrodoméstico que a gente instala e esquece. É um processo vivo, contínuo. Tão importante quanto escolher bem os ativos é ficar de olho em como eles se comportam com o tempo. E é aqui que mora uma grande armadilha. É muito fácil cair na tentação de montar e esquecer. Deixar a carteira ali, no piloto automático, acreditando que aquele plano inicial vai valer para sempre. Só que o mercado muda, a economia muda e, o mais importante de tudo, a nossa vida muda. E os riscos de deixar tudo no automático são enormes. Sem o acompanhamento de perto, a carteira pode se desalinhar completamente dos objetivos originais. De repente, a pessoa está correndo riscos que nem imaginava, como quando um ativo sobe tanto que vira uma parte gigante do patrimônio. Fora as chances perdidas de otimizar os ganhos ou, pior ainda, continuar com investimentos que já não fazem mais sentido nenhum. Então, a melhor maneira de pensar nisso é enxergar os investimentos como uma longa jornada, uma viagem mesmo. E em qualquer viagem que se preze, a gente precisa de ferramentas para não se perder, certo? O acompanhamento e a avaliação são exatamente isso, as nossas ferramentas de navegação. Essa frase resume perfeitamente a ideia. Não se trata de ter uma bola de cristal para adivinhar o futuro. Nada disso. É sobre ter as ferramentas certas para garantir que, aconteça o que acontecer, seja possível ajustar a rota e continuar firme na direção dos nossos sonhos financeiros. Vamos começar então pela bússola. A bússola de quem investe são as métricas. São os números que nos dão a direção, que os dizem se estamos avançando do jeito certo. Afinal, aquilo que não se mede, não se gerencia. A primeira, e talvez a mais importante de todas, a rentabilidade real. Pensa comigo, de que adianta um investimento render 10% no ano se a inflação também foi de 10%? Na prática, o poder de compra ficou no 0 a 0. O patrimônio não cresceu de verdade. A rentabilidade real é o que mostra se a pessoa de fato ficou mais rica. É a métrica mais honesta que existe. Depois vem o tal do benchmark. Imagina que uma carteira rendeu 15% no ano. Parece ótimo, né? Mas e se o Ibovespa, que é o principal índice da nossa bolsa, subiu 25% nesse mesmo período? Aí a história muda. Significa que a estratégia ficou para trás. O benchmark, seja o CDI para renda fixa ou o Ibovespa com as ações, é a nossa régua. É ele que coloca o resultado em perspectiva. Mas retorno não é tudo. É fundamental olhar para o risco. A volatilidade, por exemplo, mede a intensidade daquele sobe e desce dos ativos. Já o drawdown máximo, essa é uma métrica poderosa. Ela mostra qual foi a maior queda que a carteira já sofreu, lá do pico mais alto até o fundo do poço. É o teste de fogo para o estômago de qualquer investidor. E para juntar o retorno e o risco na mesma conta, a gente tem o índice de Sharpe. Ele responde à pergunta de $1 milhão. O retorno que eu tive compensou o risco que eu corri? Comparar o Sharpe de diferentes investimentos ajuda a gente a fazer escolhas muito mais inteligentes e eficientes. Simples assim. Ok, já estamos com a bússola em mãos entendendo as métricas. Agora a gente precisa de um mapa. E ler o mapa financeiro nada mais é do que fazer uma reavaliação periódica. É parar de tempos em tempos para checar se a rota que a gente planejou lá atrás ainda faz sentido. E com que frequência fazer isso? Olha, a recomendação é bem clara. No mínimo, uma revisão completa por ano. Isso é o básico. Agora, para perfis mais ativos ou em momentos de grandes mudanças na vida, um emprego novo, o nascimento de um filho, por exemplo, revisões trimestrais podem ser uma ótima ideia. E aqui vem um ponto fundamental. Essa reavaliação não é só sobre olhar números e planilhas, viu? É um momento de olhar para dentro, de se perguntar: meus objetivos de vida mudaram? Aquele plano de comprar uma casa em 10 anos foi antecipado para 5? Minha tolerância ao risco ainda é a mesma? A carteira de investimentos precisa servir a vida e não o contrário. Então, depois de usar a bússola das métricas e ler o mapa da vida, chega a hora de agir. É o momento de ajustar a rota. E essa capacidade de se adaptar é, sem a menor sombra de dúvida, a característica mais valiosa para quem investe pensando no futuro. O principal ajuste que se faz é o rebalanceamento. Vamos supor que a meta era ter 50% em ações, mas elas subiram tanto que agora representam 65% da carteira.
O que aconteceu? O nível de risco aumentou. Rebalancear é exatamente isso. Vender um pouquinho do que subiu demais e comprar mais daquilo que ficou para trás. Isso não só traz a carteira de volta para o plano original, como também cria uma disciplina quase automática de vender na alta e comprar na baixa, sem se deixar levar pela emoção do momento. Também é muito importante se adaptar ao cenário macroeconômico. E calma, isso não é tentar adivinhar o que vai acontecer, é reconhecer tendências claras. Se os juros estão altos, a renda fixa fica mais atraente. Se a inflação está subindo, ativos ligados ao IPCA são uma proteção para o poder de compra. É uma adaptação estratégica, inteligente. E assim, a gente chega à grande conclusão. O destino final dessa jornada toda é a disciplina. O sucesso nos investimentos não vem de uma tacada de sorte, de um palpite genial. Ele é construído num ciclo contínuo de medir, avaliar, ajustar e, acima de tudo, aprender sempre. Essa é uma frase para a gente guardar com carinho. Mais importante do que tentar acertar o melhor investimento do ano é a capacidade de se adaptar às mudanças da vida e do mercado. É isso que vai garantir a chegada aos objetivos, não importa quantos desafios apareçam no caminho. E vale lembrar de uma coisa muito importante: se um investimento não foi tão bem quanto se esperava, isso não deve ser visto como um erro pessoal. O processo de avaliação não serve para a gente se culpar, ele serve para otimizar. É sobre olhar para frente e tomar a melhor decisão possível para o futuro da carteira, e não ficar remoendo o passado. Então fica aqui a reflexão final. Aquela carteira que foi montada há um ano, será que ela ainda é a ideal para a pessoa que somos hoje e para os sonhos que temos para o futuro? O acompanhamento constante é a única forma de garantir que os investimentos estejam sempre trabalhando a favor dos nossos objetivos.